Essa semana, diversas imagens vindas do Afeganistão nos chocou. Chocou o mundo, né? Vocês viram aí o desespero das pessoas para saírem dali de Cabul, saírem das cidades que foram tomadas pelo Talibã. Sim, após 20 anos de guerras, né, entre os Estados Unidos e o Talibã, finalmente o Talibã toma a capital do Afeganistão, Cabul. Sim, vamos entender um pouco todo esse contexto, o que está acontecendo lá, o porquê disso, né? Qual a gênese disso e alguns livros sobre esse tema, sobre esse país, sobre esse conflito. Vamos lá entender tudo o que está acontecendo. Bom, para entender tudo o que está acontecendo, a gente precisa voltar ao passado, voltar lá em 1979. Sim, em 1979, o Afeganistão foi tomado pelos soviéticos, porque eles queriam implementar um governo comunista ali. E nesse período que estava implementando esse governo comunista, qual era o intuito deles? Darem mais liberdade para as mulheres, né? Sim, implementando os direitos das mulheres, e também fazer a famosa reforma agrária lá, que estava precisando, enfim. Só que naquela época, muitos latifundiários e também alguns fundamentalistas, né, religiosos, eles não gostaram muito dessa situação, né? Então começou todo esse conflito, e sabemos também que aquele contexto ali era um período de quê? Guerra Fria, né? Guerra Fria, aquele conflito Estados Unidos, União Soviética, todo aquele contexto pós-Segunda Guerra. E aí a Guerra Fria foi até ali no início dos anos 90, com a queda da União Soviética. Mas enfim, aí Christian, vocês vão me perguntar, Christian, e o porquê tudo isso, né? Enfim. E aí, com esse descontentamento, né, dessas outras partes frente a esse novo Estado comunista que estava chegando ali no Afeganistão, ocorreu essa luta, né, esses conflitos, né, por descontentamento, enfim. E aí começou uma guerra desenfreada, a famosa Guerra Soviético-Afegã, onde é muito exposta em diversos livros, como o livro da Svetlana Alexievich, nesse livro O Menino de Zinco, né, em que ela conta que ela faz um trabalho jornalístico excelente, bem similar ao Chernobyl. Ela vai atrás das pessoas, das vítimas, das pessoas que viveram aquele período bem tenso, né? Ela conta que esses relatos é bem interessante. Nesse contexto que vai desde de 79 até meados ali do finalzinho dos anos 80, 89, que é a advinda da queda da União Soviética, ocorreram esses 10 anos, né? Ocorreram esses 10 anos de conflito, de guerra, onde milhares de afegãos morreram, né? Muita gente inocente pela ganância, né? Pelo poder. Só veio também a União Soviética se retirar porque ela estava bastante enfraquecida, porque pelo outro lado estava ocorrendo o quê? Estava ocorrendo esse grupo, né, contra a União Soviética. Ela era muito apoiado por diversos países, como por exemplo os Estados Unidos e alguns outros ali, por exemplo a própria China, né, a própria China, porque enfim tinha alguns interesses, né, e outras nações ali ao redor do Afeganistão. Aí vocês vão me perguntar, Christian, por que essa luta por esse território? Esse território é um território extremamente bem estratégico, geopoliticamente bem estratégico. Ele fica ali entre a Índia, entre a China e alguns outros países ali do Oriente Médio, né? Como vocês podem ver aí na imagem, é um país extremamente estratégico. Além de mais, tem diversos recursos naturais, como carvão mineral, gás, petróleo, enfim, entre outras coisas aí que a gente sabe muito bem que aquela parte ali da Ásia, do Oriente Médio, é bem rica, né? Desses minerais, desses recursos naturais. E aí começou todo esse conflito, muita gente morrendo, né? Muita gente sofrendo todo aquele conflito.
E daí surgem esses fundamentalistas também religiosos, né, muito advindos também do interior, chamado Mujahideen. Eles eram, né, patrocinados pelos Estados Unidos e essas outras nações contra a União Soviética. E vocês também vão perguntar o porquê disso, né? Sabemos que o contexto geral em que estava naquele momento, né, o mundo, era um contexto de Guerra Fria. Então era os Estados Unidos contra a União Soviética. Só que os Estados Unidos ela não ia embater diretamente com a União Soviética, ela fez meio que um intermédio ali por esses fundamentalistas. Nesse período surgiu ali Osama Bin Laden, Al-Qaeda, a gente sabe muito bem que depois virou, os papéis mudaram, né? Enfim, e tudo isso, todo esse contexto, todo esse calabouço de informações, surgiu também o famoso Talibã. O Talibã surgiu ali no início dos anos 90. Como é que foi esse surgimento? Bom, com a saída, né, depois desses 10 anos de guerra e a saída da União Soviética, né, do território afegão, os Estados Unidos também saiu, foi embora, outras nações foram embora, e o país entrou em colapso, entrou em guerra novamente, uma guerra civil, para tentar encontrar ali a guerra, né, para ver quem fica no poder, guerra, né, para tentar encontrar um líder ali na nação, enfim. É tipo como se fosse, eles abandonaram o país depois desses conflitos de 10 anos, né? Abandonou o país e o país entrou em colapso, de novo, todo esse martírio, né? E ali no finalzinho, no início dos anos 90, se eu não estou enganado, meados de 1994, surgiu ali o Talibã. O Talibã, ele surgiu, é bem interessante essa história, porque ele surgiu lá no início dos anos 90, né? Mais ou menos em 1994, para tentar pacificar, tentar encontrar uma ordem ali naquele lugar, né? Porque o lugar já tinha mergulhado em outra guerra civil, no período em que as nações abandonaram, né, com a saída da União Soviética, e aí surgiu essa guerra civil, e com isso surgiu também o Talibã. O Talibã simplesmente significa estudantes, né? Porque foi originado, né, através de um grupo pequeno, né, de estudantes ali que eles estudavam em um seminário de islâmico, né, concentrado ali no Paquistão. E ali surgiu todo esse Talibã, né, um Talibã que vinha para botar ordem, né, para botar ordem e fazer as leis do Islã, né, umas leis bastante conservadoras, porque essas leis eles queriam que fossem tal como aquele período do século VI, lá em Maomé. Então era algo muito arcaico, né, para os dias daquela época, né, e os dias atuais também. E ali surgiu o Talibã com todo a sua filosofia de tentar pacificar e botar ordem, né, naquele lugar. E o Talibã só foi crescendo, que ele dominou. Ele veio dominar de 96, ele fundou em 94, mas dominou o território do Afeganistão de 96 a 2001. 2001 a gente sabe muito bem o que aconteceu no mundo, né? Aconteceu principalmente nos Estados Unidos, que foi a queda das Torres Gêmeas, um dos maiores atentados da humanidade. E aí a autoria foi ali da Al-Qaeda. A Al-Qaeda, que era podemos dizer, né, segundo os pesquisadores, muito protegida pelo próprio Talibã. E aí começou a guerra do Afeganistão, que durou 20 anos. Muitas mortes, muito dinheiro. E agora, com a saída dos Estados Unidos, o Talibã retorna, né? Inclusive a gente viu agora recentemente uma palestra, né? Uma coletiva deles dizendo que seria diferente, que as mulheres teriam direitos, enfim. Bem estranho isso, né? A gente sabe muito bem o histórico desse grupo. Vamos acompanhar todas essas informações. Mas o que me chama a atenção é todo o preceito do Talibã, né? Quando o Talibã ele entrou ali no regime, né, que fez aquele regime ali de 96 a 2001 no Afeganistão, eles implementaram a lei da ordem, também chamado do Sharia, né, que é uma lei muito opressora, sobretudo para as mulheres, mas também é opressora para a sociedade em si. E essa Sharia ela vai focar em inúmeras barreiras, né, para os seres humanos que vivem ali. Um exemplo para as mulheres, que é o uso obrigatório da burca. Ela não pode mostrar suas
suas formas, seu cabelo, sua face, enfim, o uso obrigatório da burca. Os homens eles teriam que usar barba, eles não poderiam ter corte de cabelo tal como o estilo americano ou inglês, né? Não pode ouvir música, não pode ter livros, determinadas imagens em livros com formas de pessoas e muitas outras coisas muito banais, sabe? E nesse contexto todo, em quem viveu foi o livro que eu li recentemente, inclusive terminei ontem, O Livreiro de Cabu, né? Que foi uma releitura para mim, uma releitura muito interessante, porque eu consegui visualizar coisas que eu não vi, né, na minha primeira leitura. Eu acho que é uma releitura sempre interessante, né, sempre rica. Nesse contexto em que o livreiro de Cabu viveu, ele montou uma livraria muito interessante, né, porque primeiro ele viveu naquele período, tanto o período antes do Talibã, durante a guerra, pós-Talibã, que é o período que a dominação dos Estados Unidos, né, que foi entre 2001 e até agora. É bem interessante tudo isso, porque ele vai contar, a gente vai acompanhar em O Livreiro de Cabu histórias bem marcantes, né? Tanto a história dele, né, com a paixão dele pelos livros, a construção dele, a construção dessa livraria, né? Interessante que a porcentagem de pessoas que leem no Afeganistão é muito pequena, mas ele era bem sucedido, né? A livraria dele era bastante conhecida, ele fornecia também livros para as instituições públicas, para as escolas, enfim. E ele tinha, é bem interessante, no período do Talibã, da dominação do Talibã, ele tinha os livros proibidos pelo regime. Ele escondia e algumas pessoas chegavam lá à procura. Ele foi pego diversas vezes, foi preso por causa desses livros. Eram livros que não podiam ter imagem de pessoas, livros proibidos pelo Talibã, pelos preceitos em que eles acreditavam ali. E é muito interessante a gente acompanhar toda essa história desse livreiro do Cabu. Nesse livro, né, O Livreiro de Cabu, como a gente acompanha a história dele, em paralelo a gente acompanha também a história do Afeganistão e toda a história das mulheres, né, que são histórias muito marcantes da opressão das mulheres viverem trancafiadas naquela burca, né, que é uma espécie de opressão para elas, né. Elas não poderiam usar maquiagem, se elas usassem maquiagem era por baixo. Sabemos que a burca ela não surgiu ali no período do Talibã, ela surgiu muito antes, né, no período ainda dos monarcas, antes da dominação do Talibã. O Livreiro de Cabu, ele mostra uma coisa bem interessante em que ele era da religião, mas era uma religião mais moderada, podemos dizer o Islã mais moderado. E aí ele fala tudo, esse contexto todo é muito importante a gente saber, no contexto geopolítico, no contexto social. A autora Asne, ela é autora do Livreiro de Cabu, ela fez uma espécie de experimento nesse livro, né? Ela foi para Cabu, ela chegou lá, encontrou essa família e viveu por alguns meses para entender toda a lógica, né, todo o contexto em que é viver sobre aquele regime, sobre aquela cultura, né? Eu achei bem interessante. Existe um outro livro que eu li há muito tempo atrás, inclusive tem vídeo aqui no canal, muito antigo, chama-se As Meninas Ocultas de Cabu. Aqui vocês podem ver a capa. Nesse livro podemos visualizar um contexto diferente, né? Um contexto das meninas dentro do regime talibã, em que as meninas, né, que primeiro, é uma sociedade construída muito sobre os pilares de uma sociedade patriarcal, né, em que o homem é dominante, o homem é isso, o homem é aquilo. Inclusive fala muito no Livreiro de Cabu, em que as mulheres, elas, segundo esses preceitos todos, as mulheres não poderiam estudar, não poderiam fazer faculdade, elas não poderiam ter, podemos dizer, elas não poderiam ser mais inteligentes do que o homem. Por isso elas eram basicamente proibidas, né, de estudar, enfim. Nesse contexto geral que a gente consegue visualizar assim. Tanto que as mulheres que possivelmente conseguem furar essa bolha, estudar, fazer uma faculdade, elas não são bem vistas ali para os homens. Tem inúmeras controvérsias e muitas informações a respeito disso no Livreiro de Cabu. Eu super recomendo e tá no Kindle Unlimited. Vocês podem
ler lá, quem tiver assinatura, lê de graça. Então ele mostra tudo isso. Nesse livro, As Meninas Ocultas de Cabul, podemos ver um contexto muito opressor dessas meninas ainda crianças, em que elas eram caracterizadas como homens, para fugir da violência, né? Violência física, violência sexual, ali, porque elas eram muito visadas. Então é algo muito chocante. Então eu super recomendo esse livro. E um outro livro também que eu falei também nos meus stories lá no Instagram. Aqui embaixo vocês encontram o link para me seguir. E também já sigam aqui o canal, já deixa aquele like que ajuda muito. Outro livro que eu gosto bastante, que faz tempo que eu li logo no lançamento, Eu Sou Malala, né? A Malala Yousafzai, eu acho que é isso. Ela é uma paquistanesa em que foi alvejada pelos talibãs porque ela furou ali, podemos dizer, os preceitos dele, né? Ela burlou porque ela reivindicava os estudos, né, de meninas, né? Ela queria estudar, ela queria ser alguém, ela queria só isso, o direito dela simples, estudar. E foi alvejada ali na cabeça, fez uma cirurgia muito delicada, mas sobreviveu. Foi fazer essa cirurgia na Inglaterra e está lá até hoje. São histórias assim bastante marcantes. É um mundo de informações. Eu acho que a gente deve sempre estar se atualizando a respeito disso, mas saibamos uma coisa: essa história do Talibã, essa história desse conflito, ele não começou hoje, não começou ontem, ele começou lá no final, no contexto da Guerra Fria. Ele foi crescendo, né? Foi ali a Guerra Fria, no período ali, naquele conflito dos Estados Unidos e União Soviética. Vem a União Soviética, entra em 1979 no Afeganistão, fica até 89, com a queda da União Soviética, né, eles abandonam, bastante fragilizado, e tentam sair dali, né, porque primeiro a União Soviética tentava impor um governo comunista no Afeganistão, os Estados Unidos combatendo isso, e vem a União Soviética sai, os Estados Unidos abandonam o país, outros países também abandonam o Afeganistão entra em uma guerra civil sem precedentes, né, para encontrar essa guerra civil, era simplesmente para tentar encontrar um líder, né, um governo para o país. Nesse contexto nasce o Talibã. O Talibã era para tentar, o preceito deles, ordem, né, paz naquele período, e colocar assim os seus preceitos, né, a lei da ordem, né, a famosa Sharia, em que essa Sharia era coisas bastante opressoras tanto para a sociedade em geral, mas também muito pior para as mulheres. Era um estado em que as pessoas tinham que voltar ao tempo, né? Eles queriam que aquela sociedade fosse similar àquele período em que Maomé viveu, e no século VI. Daí tem essa criação, né, do Talibã, que o Talibã a criação dele foi em 94, e eles ficam de 96 a 2001 ali dominando as terras afegãs. Depois disso chega o 11 de setembro. O 11 de setembro, com a queda das Torres Gêmeas, Estados Unidos, né, sob o governo Bush, e dá início à guerra ao terror. A guerra para tentar matar o Osama Bin Laden, né, da Al-Qaeda, que a Al-Qaeda está sendo protegida pelo Talibã. E ali tem todos esses conflitos, né, todo esse conflito que durou 20 anos, que vai de 2001 até hoje, né, que terminou agora. Inclusive, o prazo era até dia 31 de agosto, o Biden tirar todos ali. Eu estava refletindo sobre isso, que vocês vão perguntar: Cristi, qual a sua opinião sobre isso? Enfim, vocês já viram aqui basicamente minha opinião nessas minhas falas. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu fico pensando, cara, os Estados Unidos não pode estar interferindo em tudo que é nação. Isso é o que eu penso também. O outro pelo que eu estava lendo, o país, o Afeganistão, ele já é bastante dominado pelo Talibã, não só ali, não era só, antes, né, dos Estados Unidos irem embora, mas, por exemplo, muitas províncias, muitos vilarejos já eram dominados pelo Talibã. O Talibã nunca saiu, de fato,
do Afeganistão. Eles sempre viveram ali nas montanhas, nas divisas entre o Paquistão, enfim. O Talibã nunca viveu, aliás, o Talibã nunca saiu dessas regiões. E aí, mais cedo ou mais tarde, a própria nação afegã, ela teria que andar com as próprias pernas. Os Estados Unidos não poderia ficar lá o tempo inteiro. Pelas umas reportagens que eu li em sites internacionais, eles iam sair mais cedo ou mais tarde. Como o governo ele é muito frágil, né? O governo lá é muito frágil, parece que é muito envolvido também em corrupção, enfim, um governo muito fragilizado, foi só uma entrada ali, né, facilitada para a volta do Talibã. Bom, veremos o que é que vai acontecer aí, o que vai surgir, né? Veremos todo esse contexto em que o mundo vai estar mergulhado, né? Sobretudo ali no Afeganistão, o que vai acontecer com as pessoas. Mas uma coisa que a gente deve pensar é que quem paga tudo isso, né? Todo esse conflito e essa guerra de poderes, né? Eu botei isso no meu Instagram. Essa guerra de poderes são os civis, né? Os civis são os maiores pagadores de todo esse horror, de toda essa guerra pelo poder. E aí, nesse contexto todo sobre o Afeganistão, que eu falei bastante aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou trazer algumas dicas, né? Dicas que eu já falei aqui, como por exemplo os meninos de zinco, em que a Svetlana coleta depoimentos, né, de pessoas que viveram esse período de 79 a 89 durante essa guerra soviético-afegã. É bem interessante, eu não li ainda, eu só vi alguns trechos, mas pelo que eu li aqui é bem similar aquela mesma forma, né, que ela usa para Chernobyl. Então eu já separei para ler este ano, fazer um vídeo para o canal. Um outro livro bem interessante, eu acho bastante interessante para tentar entender o contexto histórico, né, da nação árabe, do Islã em si, porque aqui fala do Islã, que é uma história dos povos árabes, do Albert Houani. Muito interessante para conhecer todo aquele contexto, toda a geopolítica também, a religião daqueles lugares ali do Oriente Médio. Aqui embaixo eu vou deixar o link de todos esses livros que eu estou falando, tá? Um outro livro que é um lançamento da editora Aimee, que é esse da Erika Fatland, Sovietistão. Sovietistão, ela vai contar aqui a história dos países tistão, né? Uzbequistão, Cazaquistão, todos esses países que eram dominados pela União Soviética e que após o fim, né, da guerra da União Soviética, aí ela vai mostrar como é o contexto todo do país, a cultura, política. Então é um bom livro para tentar encontrar informações sobre aqueles países asiáticos ali entre Ásia, ali no Oriente Médio, né? Todos aqueles países asiáticos dos tistão, né? E por fim, um dos livros mais interessantes que eu tenho no meu acervo é Árabes, né? 3.000 anos de histórias de pessoas, tribos e impérios, do Tim McTosh Smith. Esse aqui é um dos livros mais importantes da história do povo árabe, né? Escrito por esse pesquisador que pesquisa bastante culturas do Oriente Médio, enfim, é da Universidade de Yale. E aqui ele vai trazer um panorama bem grande, um panorama geral e de tudo sobre os povos árabes, vai trazer muito sobre o islamismo, sobre o Maomé. Então, se você quiser entender mais profundamente, é este livro, tá? Recomendo bastante esse livro do Tim McTosh. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido todo esse contexto, trazer um pouco de explicação. Eu quis trazer esse vídeo porque eu até estava discutindo com alguns amigos a respeito desse tema, que eu acho um tema bem interessante, porque esse tema puxa outros temas, né? E também esse tema, né, sobre o Afeganistão tem diversos livros, né? Não só esses, mas tem esses outros que eu citei, As Meninas Ocultas de Cabul, O Livreiro de Cabul, tem o Khaled Hosseini, né? Por exemplo, O Caçador de Pipas, e entre outros e outros e outros. Mas esses eu quis trazer, tem um da Malala. Eu acho que é sempre bom
a gente tentar pegar um contexto atual e tentar mostrar os livros que estão disponíveis para que a gente busque a informação correta, mostre a informação correta, para não estar espalhando fake news ali e aqui. Eu acho que a informação é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E é isso. Um cheiro. Até mais. Tchau.